Hoje nós vamos falar sobre fé versus razão. Na minha introdução, eu coloquei que uma das coisas mais difíceis que existem para as pessoas é acreditar em algo que elas não podem ver ou não podem tocar. Então, para algumas pessoas, para a maioria, dos seres humanos, é muito difícil acreditar em algo que a gente não consegue ver e não consegue tocar. Por isso, algumas igrejas adotam a prática de pegar algum objeto e materializar a fé, colocar nesse objeto algum valor espiritual, dizendo que através daquele objeto você vai receber determinada bênção ou alcançar alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas não conseguem simplesmente acreditar naquilo que está sendo pregado ou naquilo que elas estão lendo na Bíblia. Elas precisam de algo palpável para que elas possam continuar sua caminhada acreditando que aquilo de fato é possível. Então, uma das coisas mais difíceis é assim acreditar em algo que a gente não vê. Isso é um desafio para mim e para você. Por isso, a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, vou ler para você aqui. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber, haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, essa versão é a versão King James. Então, nós entendemos que a fé é algo que nós acreditamos antes de ver acontecer. Dessa forma, o desafio é continuarmos acreditando, mesmo que nós não estejamos vendo. Nós não precisamos de um objeto para que nós acreditemos em algo que vai acontecer ou que possa acontecer. Nós acreditamos simplesmente porque é pela fé. Amém? Então, eu vou ler para você o texto de Romanos, capítulo 4, 16 ao 25. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem desfalecer na fé. Reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu oferecendo glórias a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concedera a justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então eu percebo aqui que Abraão viveu uma situação totalmente diferenciada, uma situação que trouxe para ele vários desafios, mas que ele permaneceu firme. Diz aqui, ele se fortaleceu na fé para que ele pudesse ver e viver aquela promessa. Então eu anotei aqui alguns versículos que a gente vai ler ou reler para que possamos ver aquilo que está escrito nesses versículos. A primeira coisa, no versículo 17, diz assim, como está escrito, aí no finalzinho diz, Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Então aqui eu já vejo algo sobrenatural. Deus, ele convoca, ele traz à existência coisas que não existem,
como se elas já existissem. Abraão precisava acreditar nisso. Abraão precisava acreditar que isso seria possível na vida dele. O mais difícil que talvez seja para mim e para você, eu não vou falar para você, eu vou falar por mim, o mais difícil não é acreditar naquilo que nós falamos para as outras pessoas, é acreditar quando aquilo acontece conosco. Né? Então, quando é conosco, a situação muda. Então, Abraão aqui ele precisava acreditar que aquilo seria verdadeiro com ele. E no versículo 18 diz assim, logo no início, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Olha, note, a situação que Abraão estava vivendo era desfavorável, não era uma situação favorável, era uma situação desfavorável. Tudo ia contrário ao que ele estava vivendo, ao que ele recebeu de Deus. Ou melhor, o que ele estava vivendo era contrário daquilo que ele havia ouvido de Deus. Abraão tinha quase 100 anos, Sara já não tinha mais o seu útero, a sua vida, o seu corpo, como do passado. Então, como é que aquilo ia acontecer? E no caso aqui, a promessa era de que eles teriam um filho e que eles seriam pai de uma grande nação. Como que isso seria possível se Abraão já era da idade avançada? Como que isso seria possível se Sara não tinha aquele corpo da juventude como no passado? Então Abraão precisava acreditar que aquilo que Deus estava falando para ele, prometendo, iria se cumprir, mesmo que os olhos físicos dele não conseguissem enxergar a possibilidade. Aqui é que está o desafio para a minha vida e para a sua vida. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E quando nós cremos, nós precisamos seguir em frente, mesmo que a situação à nossa volta diga o contrário, mesmo que a situação à nossa volta seja desfavorável, como foi o caso de Abraão. No versículo 20 diz assim, mesmo considerando, aí no finalzinho, pela fé, se fortaleceu. Abraão, ele viu a situação e ele não se fortaleceu na outra pessoa, ele não se fortaleceu em um objeto, ele se fortaleceu pela fé. A fé entrou em Abraão e ele se fortaleceu, ele continuou seguindo naquela trajetória, mesmo que tudo aquilo fosse desfavorável. Ele não parou, ele não olhou para a situação e falou assim, eu acho que não vai acontecer, porque olha só, isso aqui não está dando. É como se eu e você tivéssemos que fazer alguma coisa e você fosse lá, por exemplo, você tem que comprar alguma coisa, você vai lá na sua renda, seja lá onde for, no banco, na sua gaveta, no seu cofre, você conta e o dinheiro não é suficiente. Aí você vê aquilo e você fala, não vai dar. Quando você vê aquele dinheiro que é insuficiente para você realizar determinada tarefa, comprar determinado objeto, aí você fala assim, pela fé, Senhor, o Senhor vai prover o recurso necessário que eu preciso. Isso é você ir de encontro às situações que são desfavoráveis. Quem de nós nunca viveu uma situação desfavorável? Por exemplo, de ter que comprar algo e não ter o dinheiro suficiente. Né? O gás acabou. O gás nunca acaba durante o dia, quando você tem um gás de reserva. Ele só acaba no domingo, no finalzinho do dia, quando não é à noite, e você olha para o lado e fala, eu não tenho o gás de reserva. Então, a situação é desfavorável, mas você precisa permanecer no caminho, porque Deus é com você. A outra coisa, no versículo 24, diz assim, mas igualmente para todos nós a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a fé também nos move até a salvação, até a justificação que nós recebemos de Deus através de Jesus. Então, é pela fé, porque pela fé eu vou acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que levou sobre si os meus pecados, e pela fé eu continuo servindo a Deus, acreditando que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então é pela fé. Eu não posso, de maneira nenhuma, olhar para essa situação e querer que seja algo palpável. É pela fé. A razão vai dizer que a crise financeira bateu à sua porta e que você não tem condições. A razão
vai dizer que a crise financeira chegou. A fé vai dizer que o Senhor é a tua provisão. O Senhor é a minha provisão. A razão vai dizer, através de um diagnóstico médico, e aqui eu não estou aqui desrespeitando a medicina ou desrespeitando a classe médica, a classe da saúde, de maneira nenhuma. Mas ainda que o diagnóstico médico diga que não tem cura, a minha fé vai dizer, o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é aquele que cura, e eu continuo crendo que Ele tem poder para curar. Eu não estou desrespeitando, note, eu não estou desrespeitando a medicina, eu não estou desrespeitando o diagnóstico médico, eu estou apenas colocando ele abaixo do poder sobrenatural de Deus, através da minha fé. Eu estou colocando a situação que é desfavorável abaixo da minha fé em Deus, que pode fazer infinitamente mais de tudo quanto eu peço ou penso. Efésios 3:20. Então, em situações desfavoráveis, a sua razão, a minha razão, vai dizer que não dá, mas nós precisamos permanecer no caminho e continuar acreditando. Vai dar sim. Pela fé, vai dar sim. Pastor, mas e se não acontecer? Eu continuo caminhando, crendo que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu não posso, de maneira nenhuma, só por causa das circunstâncias, parar de acreditar ou mudar o rumo por causa da situação que está acontecendo, de maneira nenhuma. Eu continuo olhando para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Eu continuo crendo que Ele pode mudar a minha história. Dizer que Ele pode mudar não é dizer que Ele tem que mudar, mas é dizer que eu creio, eu tenho fé que Deus tem poder para mudar a minha história. É isso que você deve declarar todos os dias. A conclusão que eu chego, e que é a nossa finalização aqui, é que a razão ela faz parte da nossa vida. A razão foi dada por Deus. Ela não apareceu assim do nada, querendo contrapor a fé ou querendo desqualificar a nossa fé. Não, a razão foi colocada por Deus dentro de mim, dentro de você, para que nós sigamos aí essa caminhada. Contudo, eu não posso olhar para as circunstâncias sem observar a fé. A razão, ela vai ter um valor e ela é importante, senão ela não teria sido criada por Deus. Inclusive, deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Ah, tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Manual de Defesa da Fé. Eu não sei se você consegue... a gente usa a câmera frontal, né? Então, ele fica o contrário. Mas dá para você entender. Manual de Defesa da Fé. Esse livro aqui, ele fala tudo a respeito da razão e da fé. Tudo, absolutamente tudo. Ele considera todos os pontos. Existem coisas que a razão explica, inclusive coisas espirituais, né? Coisas da nossa fé, a razão já está explicando. A ciência já está explicando como aconteceu, como isso tudo foi possível. Então, de maneira que a razão ela não é para ser descartada. Ela não pode ser potencializada. O diagnóstico médico chegou, você coloca ela abaixo da sua fé e começa a declarar: Senhor, o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo, aquilo que a medicina não consegue. Mas o Senhor pode fazer. O Senhor me criou, foi o Senhor que me formou, o Senhor conhece tudo que acontece dentro de mim. Então o Senhor pode mudar essa história, esse quadro clínico, esse diagnóstico médico. Amém? Então, diz assim o texto bíblico: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Esse texto aqui não manda eu e você descartarmos a razão, jogar no lixo. Não.
Mas Ele manda, acima de tudo, nós vivermos pela fé. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, esse é o nosso desafio. Nós vamos viver pela fé. A razão vai dizer não dá, a minha fé vai dizer dá. A razão vai dizer é o fim, a minha fé vai dizer não, não é o fim. Pode ser o começo ou pode ser um recomeço. A razão vai dizer você não vai conseguir, a minha fé vai dizer eu consigo, em nome de Jesus. Deus tem poder para me capacitar e me fazer chegar onde eu preciso chegar, nesse ponto, no ponto X que você precisa chegar. Deus vai te capacitar para que você chegue. O que você precisa fazer é não parar. O que você precisa fazer é não parar no meio do caminho, não desistir, achando que aquilo que a razão está dizendo é o fim, é a verdade absoluta. Quem detém a verdade absoluta é o Senhor dos exércitos. E como disse o salmista, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tem o controle da sua vida. Amém? Que você possa viver nessa caminhada cristã sua, certo de que as intempéries vão chegar, as adversidades vão chegar, os tempos difíceis, as situações desfavoráveis, elas vão chegar em algum momento, se é que não chegou, né? Se já não chegou na sua vida. Mas creia, coloque a razão abaixo da sua fé. A sua fé precisa estar acima daquilo que você está vendo à sua volta. A sua fé tem que falar mais alto ao seu coração. Se fortaleça em Deus e pela fé alcance aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Não permita que as circunstâncias ditem aquilo que você vai acreditar. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Deus abençoe a tua vida.